Às vezes a palavra espiritismo assusta as pessoas, porque elas não têm o conhecimento. A gente costuma dizer que existe 5 livros específicos para que se explique o que é a doutrina espírita. Isso que é muito legal do espiritismo. A doutrina é dos espíritos. Os livros foram escritos pelos espíritos, codificados pelo Allan Kardec. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui na Conde TV, começa agora Mais Que Condomínios, um programa que vai surpreender você. E o programa de hoje tem um assunto fantástico e os convidados, então, nem se fala. Mas não é agora, hein? É daqui a pouco, depois da vinheta. Estamos de volta e o assunto de hoje é a espiritualidade como caminho da fé. Mas antes, eu não posso deixar de mencionar nosso patrocinador master, a Repinte, especialista em restauração predial. E é claro, sempre pedir para vocês o seu apoio. Curta, comente, compartilhe. Nos auxilie a trazer cada vez mais informação de qualidade para todos. E no programa de hoje, agradecer mais uma vez Renato Retz e Rogério Tacitani, nossos parceiros aí de programa, e apresentar os convidados. Carlos Moreira e Beto Freguinhani. Carlos, por gentileza, faça uma breve apresentação sua para que quem está assistindo a gente possa conhecê-lo melhor. Claro. Em primeiro lugar, a gratidão expressa aqui a toda a equipe pelo convite. Meu nome é Carlos Moreira, né? Sou espírita mais ou menos há uns 20 anos, atuo profissionalmente como corretor de imóveis e também faço parte da minha vida o voluntariado dentro da Casa Espírita. É um princípio de vida em que a gente procura ser, a cada dia que passa, um ser humano melhor. Eu acho que isso é importante. Beto, por gentileza, agora se apresenta para quem está assistindo. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com vocês, né? Uma honra poder participar desse programa. Eu sou o Beto, pai da Verônica, marido da Lia, uma família linda que eu adoro muito. Sou espírita também desde 2007, então são 18 anos aí que eu estou me esforçando para entender melhor as coisas, né? Vim de origem católica e depois a gente acaba passando e buscando mais informações. Sou fisioterapeuta, graças a Deus, há 30 anos também. Então eu cuido das pessoas de duas maneiras, né? Materialmente e espiritualmente, né? Porque na Casa Espírita a gente aprende a trabalhar com isso também. E assim como o Carlos, eu também estou lá como voluntário na Seara Bendita, né? Que é uma casa que nos acolhe e nos ajuda muito. Então estamos aí para conversar sobre esse assunto. Muito legal. À disposição. Legal. A gente agradece a presença de vocês, terem aceito esse convite. E eu queria começar perguntando para vocês, escolham aí quem de vocês vai responder. O que é o espiritismo? É uma religião? É uma doutrina? Tem muita gente que tem essa dúvida. Eu acho que é importante a gente trazer isso à tona. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a palavra espiritismo assusta as pessoas, porque elas não têm o conhecimento daquilo que realmente o é. Na verdade, a doutrina espírita e não religião, isso é importante também, foi colocada em torno de 1850 por Allan Kardec. A gente costuma dizer que existe 5 livros específicos para que se explique o que é a doutrina espírita e que vale a pena todos ter esse acesso ao conhecimento antes de deduzir o que vem a ser. Então, a espiritualidade como um todo é algo que deve fazer parte da vida de todo mundo, independente da sua religião, independente daquilo que ela professa dentro de si. Quais são os livros? Acho que vale a pena você mencionar esses livros que vale a pena conhecer. A doutrina espírita ela é codificada em 5 livros. Os livros dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem também o Céu e o Inferno, e o último que é a Gênese,
que é um livro, um compêndio bem mais abrangente de toda essa codificação espírita. Todos escritos pelo Allan Kardec. Todos escritos por Allan Kardec, que é o pai do espiritismo, né? Eu queria fazer uma observação que eu acho interessante, pegando aqui o gancho do Carlos. Os livros foram escritos pelos espíritos, codificados pelo Allan Kardec. Isso que é muito legal do espiritismo. Então, na maioria das religiões, tem uma pessoa, figura principal, que traz um monte de informações. O Kardec sempre fez questão de falar que a doutrina é dos espíritos, por isso que o primeiro livro é o livro dos espíritos. Então, ele pegava isso de várias perguntas que ele fazia para os espíritos, colocava isso de uma maneira científica e depois ele editava os livros. Então, foram as pessoas que já estão do outro lado da vida que escreveram, e ele foi o codificador de tudo isso. Isso, para mim, é o que faz o maior sentido. Né? Então, levando por isso que você está falando, para quem está assistindo agora, esses livros eles foram psicografados. Foram psicografados, porque tinha uma equipe de médiums com ele, que eles faziam as perguntas e que eles colocavam essas perguntas, né? Na época não se falava, hoje se faz a psicofonia também, que é falar, né? Sim. Mas era só psicografia, então colocava no papel. E o mais interessante, não era só ali na França, em Paris, vinham respostas e as mesmas perguntas de várias localidades do mundo. E você imagina, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, chegava de navio, né? Demorava. Até ele fazer tudo. Em 15 anos ele fez tudo isso, gente. Caramba. Os 5 livros em 15 anos. 15. Trabalhou muito, muito. É muito legal. A maneira como foi feito isso é muito interessante de saber. O trabalho que ele Posso deduzir, então, que nasceu na França. Sim, em Paris. E qual Ele é de Lyon, né? O Kardec, mas ele estava morando em Paris. 1854, se eu não me engano, foi que começou tudo isso. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857. Nossa. Estamos falando aí de praticamente 200 anos. Né? 160 anos. Nasceu na França, mas hoje a gente diz que a pátria do Evangelho é o Brasil. Ah, é? É o país hoje que tem o maior número de praticantes, vamos assim dizer, ou não? Sim, podemos dizer dessa forma. Onde a doutrina é mais difundida. E em que, assim, nesse cenário, em que está baseada a doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita professa e quais são os dogmas, vamos dizer assim. Não sei se as palavras certas são essas, né? Mas eu sei que é uma questão que vocês já falaram, né? O Beto era católico, né? Mas no Brasil é muito miscigenado, né? Então, o espiritismo, ele anda por entre muitas religiões, né? Então, assim, o que o espiritismo prega? O que o espiritismo professa, vamos dizer assim? É importante, porque desde pequeno, eu também nasci em família católica, fui coroinha, né? Então, é importante a gente sempre levar para esse lado da conversa, porque o mundo aí fora é fascinante, né? Existem coisas acontecendo hoje que você jamais imaginava que poderia acontecer, né? E nós acabamos esquecendo que nós somos uma composição, onde aqui é 50% carne e 50% um espírito que habita dentro desta carne. Isso te dá a consciência e a vida que você professa diariamente. Só que o mundo fascinante acaba nos levando para onde? O consumismo acaba nos levando a só cuidar da carne. E a gente é uma balança, não é 50%? Então, a parte da gente material começa a pender porque a gente só dá atenção àquilo que a matéria nos dá. E esquece da parte espiritual. E é justamente aí que o Espiritismo vem nos lembrar de que nós somos também necessários alimentar essa parte, para que a nossa balança de vida fique equilibrada. E você não passe por muitas situações que você poderia evitar sabendo de onde você veio, sabendo para onde você vai, porque você consegue mensurar aquilo que você é hoje. Esse é o que o Espiritismo nos traz. Mostrar que no final das contas o ter vale muito pouco, né? Até não vou dizer que vale muito pouco, mas eu acho que o ter e ser são duas coisas que devem se complementar. Eu estava lendo e eu ia pedir para vocês me corrigirem, porque faz um tempo que eu li isso. Era algo científico, eles estavam dizendo exatamente isso, que a gente é formado de matéria e do parte espiritual. E eles mediram e pesaram as pessoas depois de falecidas e eles chamaram de perispírito, não sei se eu lembro o nome certo, que o perispírito tem um peso. Então, assim, é cientificamente comprovado
Que quando você... A alma tem um peso, ela existe, né? É isso, eu li certo, estou me recordando? Eu fiquei sabendo desse estudo, que eu não lembro de onde veio o estudo, mas que ele fazia na hora da passagem da pessoa, né, do desencarne, a gente chama de desencarne, né, sair da carne, né, tinha uma mudança de peso corporal, porque ele colocou uma balança lá no leito onde essas pessoas estavam. E vários, né, não foi um ou outro, foram vários, né. E assim, dá para vocês explicarem brevemente, assim, qual é essa jornada do espírito pelo espiritismo, assim, né, assim, uma coisa bem básica, assim, estamos aqui hoje, como isso, de onde viemos, para onde a gente vai, com essa, assim, muito brevemente, o que o espiritismo prega nesse sentido? Dentro da doutrina espírita, nós somos essência espiritual, né? Temos uma família espiritual e nos programamos para cada vez que chegamos a uma encarnação, a gente consiga cumprir determinadas coisas para o nosso aperfeiçoamento moral. Começa aí. Então você lá com a sua família se programa, olha, você vai para a Terra e você vai fazer assim, 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 assado. Bem folcloricamente falando. Só para ver se eu entendi, desculpa. Então, a gente meio que escolhe aonde a gente vai reencarnar. Sim, a nossa missão. Então, não é por acaso. Nunca. Mas tem a permissão, né? Porque assim, você pode programar uma coisa para você e de repente você não está em condições de cumprir aquilo que você está querendo muito. Quando você sai da carne, você tem uma dimensão maior das coisas. E aí, não, agora eu vou conseguir e tal, mas você tem certeza que você vai conseguir? Então você tem mentores que te ajudam a escolher a tarefa que você vai dar conta, porque se a vida é eterna, você vai ter várias vezes para tentar. Então assim, só pra gente pontuar, assim, muita gente pode não ter essa familiaridade com o espiritismo, né? Então, o espiritismo crê na reencarnação, na evolução do espírito, né? Em que em cada encarnação que a gente vive, a gente vai evoluindo e vai buscando uma evolução do espírito. Vou tentar fazer uma síntese. Então, por que é espiritismo, né? Porque somos espíritos passando por uma experiência na carne. Isso não é, essa frase não é minha, é uma frase que ela é famosa, né? Nós não somos um corpo que tem um espírito dentro. Nós somos espíritos eternos que estamos vivenciando e aprendendo, como o Carlos falou, e a gente passa por encarnações para poder melhorar a nossa dinâmica, de lidar com as coisas. E aprender o que é tudo isso que Deus criou, né? Então, assim, por isso que é espiritismo. Espiritualismo é todo mundo que crê que existe uma vida que não é só na carne. Então, todas as religiões, tudo é espiritualista. Mas o espiritismo, Kardec fez a questão de dar o nome espiritismo para caracterizar que o espiritismo é esse que estuda a codificação e tudo mais. Para você ser espírita, você precisa acreditar em 5 coisas importantes. Acreditar em Deus, que criou tudo. Acreditar na eternidade da vida, que ela é eterna, né? Acreditar na pluralidade das existências, ou seja, que você vem várias vezes e volta várias vezes. Na pluralidade dos mundos, que está na moda hoje, negócio de ET, essas coisas que não tem nada de extraordinário. Hoje com o James Webb, o James Webb tirando essas fotos maravilhosas, você olha aquelas galáxias que são pontos, não pode ter só a gente. Exato. Pluralidade dos mundos. Muito egoísmo pensar, né? Isso. E a comunicação entre tudo isso, que é o espiritismo. É possível existir essa comunicação. A partir daí você já se entende como um espírita. E aí é o que o Carlos falou, você começa a estudar e vai atrás para poder se tornar um voluntário, aí tem todo um trajeto. E aí, se você... Na codificação, só completando, na codificação, o que está escrito? Que todo o espírito é criado simples e ignorante. A gente começa sabendo nada. Deus cria a gente zerado. E aí a gente vai se tornar perfeito ao longo dessa vida eterna. O aprendizado é eterno. Então, ele dá várias chances para a gente poder chegar nisso. É aí que está a grande sacada. Porque senão não teria sentido, né? Você ter uma existência única, errei, puxa, pisei na bola. Se lascou. Deixa eu só pegar um gancho do que ele falou, que eu acho que é bem importante para a gente não perder o raciocínio. Falando nessa questão das várias encarnações, queria que vocês falassem um pouco sobre o chamado véu do esquecimento. Porque a gente está passando por várias experiências na matéria para a evolução do espírito, né? E nós não temos a lembrança das vidas passadas. Então, explicar o porquê disso, qual o sentido disso para essa evolução. Em que livro a gente acha isso também? Seria mais ótimo se eu vim aqui para evoluir algo, eu saber, né, o que eu preciso fazer. Não.
Não. Vamos imaginar assim, dentro do princípio do Espiritismo que nós estamos conversando. Eu e você vivemos em outra época, em outra encarnação, e eu tinha um sentimento muito escuso a seu respeito. Uma vontade muito grande de dar um tiro em você. Tá. Aí eu te encontro nessa encarnação, qual é a minha primeira reação se eu lembrasse? De dar o tiro. E o nosso objetivo aqui é Evoluir para não fazer isso. aprender. É realmente tornar a nossa vida moral com mais significado, independente do que você foi lá atrás. Você pode ter sido o rei da Babilônia, você pode ter sido o escravo que empurrou a pedra para a construção da pirâmide, há controvérsias contra isso, mas eu estou só querendo exemplificar, não importa quem você foi, importa quem você vai ser aqui, desde o zero. Então você precisa esquecer tudo aquilo que você tem de defeito, de virtude e começar de novo. Apesar de aqui dentro, cada um de nós, ter meio que chipado, vamos dizer assim, aquilo que a gente já aprendeu e aquilo que a gente precisa aprender. Por isso que as aptidões são diferentes em cada ser humano. Alguém é mais bondoso, alguém é menos bondoso. É porque o espírito lá atrás conseguiu absorver muitas lições de vida. E nesse cenário, né, vocês falaram um pouco sobre a questão de quando você está desencarnado, você escolhe ou você tem uns mentores que te orientam a onde e como reencarnar, né, para ter essa evolução, né? Isso é uma... Como é que eu posso dizer? Você fala assim, olha, eu preciso estar nesse lugar com essas pessoas, rodeado desses outros espíritos para poder ter minha evolução melhor. Então, assim, nós estarmos aqui, nós 5, não é um acaso. Assim, a gente tinha que se encontrar em algum momento e a gente tinha que ter essa conversa para ter essa evolução. Que essa escolha ela não é tão só sua. Uhum. Porque é assim, todo mundo também tem que escolher aceitar estar com você. Sim. Então é uma coisa muito mais ampla, que a gente ainda não tem essa capacidade. Então por isso que tem que ter orientação. Uhum. Né? Mas é exatamente isso. Você estar num lugar onde você pode resolver algum débito que ficou ou melhorar alguma coisa que já estava dando certo. Uhum. Então a gente não pode pensar só na coisa, eu errei, agora eu vou corrigir. Mas, eu já acertei, eu quero acertar um pouquinho mais. Né? E aí a questão da volta do tempo, esse tempo de sair do simples ignorante para ser perfeito. Aí eu vou pegar uma frase do Chico Xavier, né? Que ele falava que a coisa mais democrática que existe é o tempo, porque cada um tem o seu. Uhum. Para você chegar do zero até a perfeição, não importa. Uns vão mais devagar, outros vão mais depressa, mas o importante é que Deus sabe que todo mundo vai chegar lá. E esse espírito perfeito, o espírito atingiu a evolução total, né? Uhum. Ele deixa de reencarnar e ele... Tem um momento que deixa de encarnar, que não existe a necessidade, mas ele pode pedir como missão. Uhum. Pode pedir para ajudar alguém que ele queira. Tem um livro que é do Emmanuel, né, que o Chico Xavier também psicografou, que é o Renúncia, que é exatamente isso. A Alcione, ela não precisava mais reencarnar, ela já estava morando em outros locais, outras localidades do universo, e ela pede para vir ajudar o Padre Carlos num resgate para ajudá-lo a conseguir para frente, porque ele era da Inquisição, inquisidor e tudo mais. É um livro muito bonito. Então conta exatamente isso. Ela não tinha... Você tem certeza que você quer reencarnar? Eu tenho, porque eu quero ir lá ajudar. Como chama esse livro? Renúncia. Tá. E aí, então, só resumindo também, e era a pergunta que eu ia fazer. Então, assim, você vem inúmeras vezes, não tendo um limite máximo nem mínimo, Não tem. até evoluir. Chegou naquele ponto, você não precisa voltar. Pode se quiser. Pode, mas aí, o que Jesus falou pra gente? Ele falava assim, vocês são deuses e não sabem, né? Sois deuses e não sabeis. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se Jesus é o nosso espírito perfeito aqui da Terra, e ele falou que tem mais do que... É que a gente ainda não tem capacidade de entender, mas a coisa continua eternamente, gente, porque se é eterno, o aprendizado vai ser eterno. Eu acho interessante vocês falarem sobre isso, quando eu perguntei lá também sobre essa relação, né? Falar sobre a relação do Espiritismo com Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, ele é catalogado descrito pela Igreja Católica, né? Em vários livros e tal,
mas ninguém nega a existência dele e todas as religiões o mencionam e tratam de Jesus Cristo, né? Eu queria saber como o Espiritismo trata Jesus, né? O que Jesus representa para o Espiritismo. Acho que isso é importante para todo mundo saber. É o nosso mestre maior. É simplesmente isso. Inclusive, dentro da codificação, tem um livro específico chamado Evangelho segundo o Espiritismo, onde o protagonista dele é Jesus, com todas as suas passagens, com todas as suas parábolas, com todos os seus ensinamentos, porque a partir do momento que você começa a tratar a leitura do Evangelho como informação, como entendimento para você, ser humano que está aqui, você percebe que tem muita coisa que você pode melhorar em si mesmo. E esse é o objetivo nosso, é poder se melhorar, é poder ser um ser humano melhor aqui, a cada dia que passa. Sair desse mundo, dessa encarnação, melhor do que cheguei. Esse é o objetivo do Espiritismo, transformar você em um ser humano melhor. Mas para isso, você precisa querer. Seguindo essa linha, tem pessoas que estão assistindo a gente que são de outras religiões e que não conhecem. Eu ia pedir para vocês explicarem a diferença, se é que tem pelo Espiritismo, entre Jesus e Deus. É a mesma pessoa, que veio em um momento diferente, não é? Segue como a parte dos católicos que fala que um é filho do outro? Qual é a diferença ou a relação entre Jesus e Deus? Posso? Por favor. É assim, ó, no nosso entendimento, Deus é o criador do universo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Não é quem é Deus. O Kardec foi tão inteligente que ele pergunta: o que é Deus? E aí tá lá, inteligência suprema, razão primária de todas as coisas. Então tudo começa em Deus. Está lá respondida a primeira pergunta da codificação. E Jesus é um dos espíritos que ele criou, no nosso entendimento. E Jesus, ele é o governador planetário da Terra. Então, por isso que ele é Jesus Cristo. Cada planeta tem o seu Cristo, no nosso entendimento. E o Cristo da Terra é Jesus, que ele teve que encarnar aqui para vir ajudar a gente, que ele também não precisava, mas veio. É isso que eu ia perguntar, ele também já era perfeito. Veio e a gente ainda pôs ele na cruz, que foi, né, uma baita sacanagem com ele, coitado. Mas assim, ele é o governador planetário da Terra. Então, ele tem o rebanho dele, que ele fala, né, que nós somos as ovelhas dele, que estamos aqui encarnados, sob responsabilidade dele. Em outros mundos, tem outros Cristos. Mas essa questão de Jesus é Deus, no nosso entendimento, não é isso. Ele mesmo fala, a casa de meu pai, o meu pai, né? Ele mesmo fala que tem um pai. Ele não fala que ele é o pai. Em nenhum momento. Pelo menos que eu saiba, não tem escrito isso em nenhum lugar, que eu sou o pai. Ele só fala que ele é o caminho. É, o caminho Por quê? Porque ele veio ensinar Ele é um irmão mais velho que vem ensinar. Gente, vocês são os meus irmãos mais novos. O pai falou que é assim, então eu vim ensinar vocês. Simples assim. E aproveitando, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a prática da leitura do Evangelho no lar, né? O benefício que isso traz, né? Para que a gente traga essa informação importante para todos. E se isso é só do Espiritismo ou se tem outras religiões que também pregam essa mesma prática? Bom, eu não sei se outras religiões pregam o Evangelho da forma como o Espiritismo prega. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo também tem um outro nome mais popular, que se chama Manual de Conduta. Porque se você começar a ler o Espiritismo e perceber tudo aquilo que Jesus deixa, e ele não deixou escrito, quem escreveu foram os evangelistas que fizeram, como caminho de vida para a gente, você percebe que muita coisa está ao seu alcance de ser mudado. Não é aquela coisa que está longe, eu nunca vou conseguir. Não, você consegue, porque é prática, né? É o entendimento de algo teórico que você transforma em prática. E o Evangelho no lar, a gente sempre costuma dizer na Casa Espírita que é uma ferramenta auxiliar em todo o tratamento que você faz de assistência espiritual. Porque naquele momento você vai estar dentro do seu lar, com a sua família, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o manual de conduta deixado por Jesus, discutindo, no bom sentido, com todos os presentes, o que foi a mensagem que lida naquele momento,
e tirar disso aquilo que de melhor você pode utilizar no seu dia a dia. Ao mesmo tempo, isso causa no lar que o pratica uma egrégora, uma proteção, um escudo de proteção para todos aqueles que vivem dentro dessa casa. Proteção em que sentido? Quantas energias mais densas, quantas aqueles irmãozinhos menos favorecidos, quando você consegue colocar dentro de si o entendimento daquilo que Jesus quis nos dar há 2000 anos, você começa a praticar uma energia mais perfeita, uma energia que pode contagiar todo mundo que te rodeia. E às vezes isso é imperceptível para quem pratica. Por isso a importância de você toda semana ler em voz alta, porque a espiritualidade vem e fica lá, junto com você. Nós não temos a visão de olhar tudo isso, mas tenho certeza que eles estão. Só referente a isso, são duas perguntas. Primeiro eu ia pedir para você explicar o que é egrégora, porque assim, é uma palavra que não é todo mundo que conhece, Perfeito. Que sabe o que isso quer dizer. E segundo, eu estava lendo em algum lugar, ou alguém me contou, não lembro exatamente, que quando você faz o Evangelho no Lar, é ideal, é sugerido que você siga um dia sempre Perfeito. No mesmo horário. E eu ia perguntar o porquê. Tá bom. Beto vai explicar. Então, a egrégora seria um conjunto de espíritos, de pessoas que estão ali te ajudando. Seria uma fraternidade, você pode dar outros nomes, mas são espíritos unidos, isso é uma egrégora, com um fim comum. Maravilha. Então, ali para o bem, né? Para o bem. Então, assim, só colocando alguma fórmula prática do Evangelho no Lar, Jesus fazia Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro. Eles tinham uma reunião semanal, eu não sei dizer exatamente, mas eles se juntavam lá para discutir essas coisas da própria doutrina que ele trazia. Esse amor que ele trazia para o mundo, que na época não era cristianismo, nada. Ele criou, né, o amor, né? Ele trouxe o amor. Bom, e isso tinha na casa de Simão Pedro. E a gente faz o Evangelho no Lar porque está escrito lá na codificação, eu não lembro o número da pergunta, a pergunta do Kardec e da equipe dele é: como nós fazemos para afastar os maus espíritos da nossa vida? Aí a resposta dos espíritos: atraindo os bons. Simples assim. Ô Beto, as suas companhias são aquelas que você atrai para você. Sim. Por que no mesmo dia e no mesmo horário? Aí o mesmo dia e no mesmo horário, porque é o seguinte: os espíritos não estão à nossa disposição do outro lado. Eles também estão evoluindo, eles também estão vivendo, eles têm o que fazer do outro lado. Não é assim que fica o teu anjo da guarda não está aqui do teu lado esperando a sua boa vontade. Não, se você pedir, ele te ajuda. Porque você tem livre-arbítrio. Eles só ajudam a gente se a gente pedir. E eles têm uma organização, eles não atendem só a nossa casa, eles atendem muitas coisas. Então você marca um horário como nós estamos com um compromisso aqui, igualzinho. Eu ia nesse cenário, eu queria fazer essa pergunta, pelo que o Carlos falou, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela prega o livre-arbítrio e fala que o ser humano tem as decisões dele e isso vai definir a rotina de vida dele e a evolução dele, né? Pelo que eu entendi, o Espiritismo também crê no livre-arbítrio e na vontade do ser humano em melhorar, em evoluir, né? Eu não estou julgando para lá ou para cá, gente, porque assim pode ter o evangelho, os evangélicos, eles meio que tiraram esse livre-arbítrio do cenário, meio que eles acreditam numa coisa mais escrita, né, numa coisa do tipo a vontade de Deus, né, sempre nesse cenário, né? Como que é isso para o Espiritismo, né? Como essa diferença entre a vontade de Deus e a vontade do homem em evoluir, né? Como que é essa dicotomia aí? Eu acho que você já deu a resposta. O livre-arbítrio é a maior ferramenta que o ser humano possui, porque ele é a chave para a evolução. O que Deus prega, o que as religiões pregam, o que o Espiritismo prega, são teorias, são escritas. Quem é que vai ler? Somos nós. Aceitamos ou não, é nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. É o nosso processo de entendimento que realmente aquilo faz sentido e que a partir de agora eu vou tomar uma direção parecida com aquilo que eu estou lendo. Vou me esforçar para isso. Então, o livre-arbítrio é importante em qualquer religião ou doutrina, porque é o mecanismo de escolha do ser humano. E o processo evolutivo depende única e exclusivamente dessa escolha. Deixa eu fazer duas perguntas. A primeira é um desabafo.
Fiquei triste em saber que o meu anjo da guarda, eu compartilho com vários outros, eu achava que ele era meu anjo da guarda. Eu já vi que não, ele tem uma agenda de pessoas. Mas assim, porque era o meu anjo da guarda, não o nosso. Mas a minha pergunta é, eu já vi muita religião brigando e discutindo que a Bíblia não foi Deus que falou, foi... aí uns falam, não, foi Jesus, outros falam, não, foi outras pessoas que escreveram depois, e aí quem escreveu levou a sua própria interpretação, e que ela foi escrita muitos anos depois, e outros falam, não, a Bíblia é o que está escrito, tem que seguir ferrenhamente. E aí a minha pergunta, vocês falam, não, o Evangelho no lar é para ler o Evangelho é essa mesma Bíblia, é um outro livro, e se for um outro, ele foi escrito por espíritos, ou é a mesma Bíblia? Então, a Bíblia, ela foi escrita por seres humanos. Muitos seres humanos. Não foi uma pessoa única que escreveu, e Deus também não deu a Bíblia pronta para a gente. Tanto que existem evangelhos apócrifos, ou seja, que não estão colocados lá. A gente tem esses 4 oficiais, né? São Marcos, São Lucas, né? Eu sempre esqueço, Marcos, Mateus, né? E João. Estão ali. Mas tem outros, tem o evangelho de Tomé, tem outros evangelhos que algumas religiões não querem, não faz parte do script, vamos dizer assim. Tá? Então, e teve muitas traduções, aramaico, grego, de todo aquele monte de língua que tinha antigamente, com limitações, para chegar na atual. Então, por isso que tem várias Bíblias também. Bíblia de Jerusalém, Bíblia não sei das quantas. Então, assim, no fundo, Jesus veio para dar uma arrumada em tudo isso. Você pega o Antigo Testamento, era muito reis guerreiros que conquistavam, que matavam em nome de Deus, aquela coisa assim muito... Porque era um povo rude naquela época, e fazia sentido isso. Jesus veio falar do amor. Esquece tudo de guerra, esquece. O negócio é um amar o outro, amar os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, quer dizer, coisas assim que o pessoal não... Peraí, mas como que eu vou orar pelos meus inimigos? Então, quando Jesus não escreveu uma linha, os evangelhos foram escritos pelos evangelistas, e colocaram no papel para poder documentar tudo isso. Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele é legal? Foi editado por Jesus, isso é o mais importante. Você pega lá na Revista Espírita, nas obras póstumas, né, tem o próprio Espírito da Verdade, que a gente acredita que é Jesus, que é o Espírito que coordenou toda a codificação junto com Kardec, e que fala, eu sou um espírito familiar teu, vou estar contigo uma vez a cada 15 dias por meia hora para a gente poder escrever esse livro. E isso, o Haroldo Dutra é um grande... palestrante espírita, né? Ele tem uma palestra dele falando sobre isso, né? Onde está tudo isso? Eu fui lá e está escrito isso, né? Jesus falando com Kardec. Eu vou estar contigo, que é o Espírito da Verdade. Então, é o meu livro de cabeceira, é o meu livro preferido, porque ali você tem o que está no Evangelho, mas explicado de uma maneira um pouco mais fácil, para a gente não ficar naquela coisa, vamos dizer, mística, né? Mística, entendeu? Então, assim, fazer o Evangelho no lar é você pegar essa moral, esse livro esse código de moral que Jesus veio trazer, que não é religião, na verdade é moral, é como você lidar com a outra pessoa, fazer o bem para outra pessoa, e é isso que é importante, entendeu? Uhum. Então, toda vez que você mistifica a coisa começa a ficar chata, porque tem uma hora que não faz sentido. Uhum. Na hora que você compreende aquilo que faz sentido para você, e que você pode questionar, aí a coisa começa a fazer parte de você. É por isso que o Espiritismo ele é tão interessante, você é livre para questionar qualquer coisa. Não fez sentido para mim isso que você está falando. Vamos atrás. Uhum. Vamos conversar sobre isso. E em outros lugares, não. Isso é coisa do demônio, você tem que se benzer. Não é bem assim, gente. Sim. Pelo amor de Deus. E aí, o negócio do livre-arbítrio, só completando, Deus tem um amor tão grande por nós que Ele quer que a gente tenha o mérito das coisas que a gente conquista. Ele te dá o caminho, Ele te intui através dos espíritos, do que for. Você consegue fazer uma coisa, você consegue melhorar, e o mérito não é dele, é seu. Ele é um pai tão amoroso que ele deixa o mérito para você. Esse é o livre-arbítrio. E aí, assim, depois de tudo que a gente já conversou, a gente vai conversar muita coisa ainda relacionada. Eu queria saber de vocês o seguinte, a gente falou agora há pouco sobre o Evangelho no Lar, que tem um dia específico que você escolhe, né? Quem está assistindo, né, que de repente sente a vontade de repente começar a fazer essa prática, conhecer um pouco mais, às vezes está passando por uma situação difícil na sua vida e está buscando alguma forma de conforto, pode fazer? Se sim, qual é o procedimento, como que essas pessoas podem fazer o Evangelho no Lar? Nós costumamos dizer que é simples e não custa nada. Como é que a pessoa chega ao entendimento, à necessidade de buscar dentro de si
alguma coisa que o conforte. É quando o coração começa a apertar, quando o coração começa a doer. Então aí você corre para uma igreja, você corre para uma casa espírita, né, seja ela de religião ou de religiosidade. E o Evangelho, no lar, nos dá essa oportunidade de manter sempre o nosso coração abastecido. E é por isso que a gente prega toda semana fazer o Evangelho em casa. E é simples. Você reúne aqueles que acreditam, aqueles que entendem da doutrina, se reúnem na mesa da cozinha, da sala, não importa onde. Se alguém não quiser participar da família, não tem importância. Aquele que quer fazer, faz. Senta. Como todo momento de dedicação a você mesmo e a Deus, você inicia com uma prece. Uma prece simples, não precisa ser nada rebuscado. Algo que te ligue com a espiritualidade maior. Gratidão, um muito obrigado, já basta. Porque você está falando com Deus, com a espiritualidade. Faz essa prece, depois dessa prece você abre o Evangelho, seja ele aleatoriamente, seja na sequência, aí é a critério de cada um, e leia meia página, uma lição em voz alta. Sempre. Porque espíritos que você não vê estão do seu lado também. Leu, depois que você leu, conforme está escrito, você faz um resumo, um entendimento daquilo que você leu para discutir entre as pessoas. Eu vi dessa forma, você pode ter visto de uma maneira diferente, você pode ter visto de outra maneira, mas no fundo a mensagem é uma só. Depois de ter sido essa discussão, essa colocação de cada opinião, fazemos as nossas vibrações, que são nossos atos de amor. Você ama? Então faça uma vibração para aquele que você ama. Faça uma vibração por esse planeta que tanto precisa de amor, por esse país, pelos amigos espirituais que você não vê, que estão sempre ao seu lado, para o seu anjo da guarda. E depois de fazer essas vibrações, você faz um encerramento. Não dura mais que 20 minutos. E a recompensa que você tem é imensurável. Para quem mora sozinho, tem o mesmo efeito, não tem problema nenhum. Mesmo efeito. Tem que ter uma pessoa. Tá? Quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Palavras de Jesus. Vocês estão passando uma visão, né, da doutrina espírita aqui, uma calma, uma tranquilidade, o amor, né? E assim, vocês falando muito tranquilamente, né? Mas tem o outro lado também que as pessoas dizem assim, você fala, os espíritos estão aos nossos lados, a gente não vê e tal, mas tem as pessoas que veem, tem as pessoas que relatam as visões e as pessoas que têm medo, as pessoas que têm o contato mesmo, né, a interação com os espíritos, né, e tem muitas pessoas até que são chamadas ao trabalho espírita, né, e esse trabalho que vocês fazem também, e elas não querem ir, né, e os espíritos insistem em chamá-las. Eu quero entender um pouco como que isso funciona, quem vê, quem não vê, o que a gente precisa ter medo, o que a gente precisa ter medo, como é que funciona realmente uma reunião espírita, existe incorporação, porque as pessoas misturam muito as coisas, né? O negócio do medo é engraçado, eu vou usar mais uma frase do Haroldo Dutra, que é engraçado, que ele fala assim, por que as pessoas não querem fazer o bem e ficam assistindo coisa ruim na televisão, tem um cara morto ali na rua, né, um corpo ali, o pessoal fica olhando, olha aquela coisa... Porque nós somos espíritos em evolução, nós estamos num mundo que é um mundo ainda de provas e expiação, é um mundo ainda menos evoluído que outros mundos. Então a gente ainda faz muito o mal, a gente está aprendendo, com tentativa e erro a gente está... Então, por que a gente vê o mal? Porque o mal a gente já conhece, o bem a gente ainda não conhece, então a gente tem medo do bem. E ter contato com os espíritos é uma coisa assim totalmente natural. É que foi mistificado e foi proibido em muitos tempos na nossa humanidade e enfiou isso na cabeça das pessoas, né? Colocou isso na cabeça das pessoas que é proibido se relacionar com os espíritos. Então, assim, o medo vem disso, de como foi ensinado pra gente. É um medo que já vem de geração em geração. Eu mesmo, como católico, quando eu
fui a primeira vez para a casa espírita buscar informações que eu não estava tendo na igreja, foi por isso que eu acabei indo para o espiritismo, buscar mais informações, né? Eu achava que dentro da Seara tinha espírito voando. É isso. Aquela coisa, eu tinha morrido de medo de entrar lá. O primeiro dia que eu entrei assistir o A2, que é a assistência, que a gente chama de palestra pública, né? Você pode chegar ali e assistir, não precisa marcar nada, né? Eu vi, nossa, mas falaram do evangelho de uma maneira tão diferente, tão gostosa, sem dogma, sem impor nada, só para você pensar um pouco, refletir, que nem o Carlos falou, o evangelho no lar, para você refletir depois. Essa coisa, puxa, isso aqui não fez sentido, deixa eu ir atrás, deixa eu aplicar na minha vida. Dali para frente, falei, é aqui que eu vou ficar. Então acabou esse medo. É lógico que tem gente, a questão da vidência, né? Você tem diversos tipos de mediunidade. Todos somos médiums, todos. Nós temos essa faculdade, o ser humano tem essa faculdade. Uns têm inspiração, outros conseguem escrever, outros conseguem ver. O Kardec descreve, tem um monte de tipo de mediunidade que ele descreve uma a uma no livro dos médiuns, né? Esses que vêm é uma prova ou é uma expiação, porque ele precisa passar por aquilo e lidar com isso de uma maneira melhor. E alguns desses videntes vêm realmente espírito com a cabeça cortada, sem a mão, sangrando, que estão buscando ajuda. E a gente tem que entender que a maioria desses espíritos não estão querendo fazer um mal para ninguém. A gente tem que pensar assim, eu estou tentando me esforçar para fazer as coisas melhores. Eu tenho uma luz dentro de mim que é o meu espírito. Se eu faço mais o bem, essa luz brilha um pouquinho mais. Bem pouquinho, mas brilha. Um cara que está no escuro, na escuridão, buscando alguma forma de entendimento, que são esses espíritos que estão, teoricamente, perdidos, vê uma luzinha, é ali que eu vou, meu. Esse cara vai me salvar. E ele vem através e você vai levar ele para um lugar, seja a igreja, seja o templo, seja na casa espírita, e de lá esse irmão pode ser encaminhado. Entendi. Então você acaba ajudando. Então quando você faz vibrações, quando você se doa, na verdade você não tem noção de quanto você está ajudando pessoas que também estão precisando assim como você. Quem vem assistir o evangelho na sua casa são espíritos que estão aprendendo como você. Entendi. Eu acho... Isso, tirar isso, sabe? São pessoas normais, só estão sem corpo, gente. É só isso. E a ciência já provou que a mente é extrafísica. Isso é o melhor de tudo. Hoje a ciência bateu o martelo, a mente é algo extrafísico. Ou seja, a vida continua fora do corpo. Então pronto, a coisa vai começar. Eu acho importante, até nisso que você acabou de falar, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? De pensar positivo, sempre estar confiante com as coisas, porque você eleva a tua energia, né? Então quando você tá sempre reclamando de tudo, falando mal do outro, mesmo aquela pessoa que talvez você não goste tanto, e tudo bem, acontece, né? Mas procurar não ficar falando mal das pessoas, porque isso você abaixa a frequência da tua energia, né? E você acaba atraindo esses espíritos necessitados, confusos, né? Para perto de você. Então, às vezes isso acaba até atravacando a sua energia no dia, né? E você às vezes se pergunta por que está acontecendo isso, né? Eu acho que é mais ou menos esse pensamento, né? Eu queria chegar nesse cenário também, Beto, assim, para quem tem essas visões, para quem tem esse contato visual com os espíritos, né, que tem medo e que não entende o que está acontecendo, né, que caminho essa pessoa tem que tomar, né, para conseguir entender isso, para conseguir lidar isso de uma forma melhor. Acho que isso é importante vocês explicarem também. Eu acho que estudar na casa espírita. Né? E é uma casa espírita que esteja vinculada à federação, porque a federação ela tem uma maneira de fazer com que as casas espíritas tenham uma sequência de estudos, uma sequência de trabalhos que sejam assim organizados, porque senão você pode ir em alguns outros lugares que a coisa não é tão organizada e pode não dar um resultado tão bom. E aí ela vai aprender a lidar com isso. Exatamente. E então, a gente, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, uma vez que a gente está lá há 20 anos, mas a Seara Bendita é uma casa espírita que atende próxima de 30 mil pessoas mês. Nossa. Tem mais de 4 mil voluntários. E a coisa mais interessante, ela é a maior universidade espírita. Se alguém precisar e alguém tiver a querência de se instruir para entender melhor a doutrina espírita, eis o caminho. E aonde como que eu acho para ter searabendita.org.br é o site da Seara Bendita. Ela fica no Campo Belo, na Rua Demóstenes, um prédio de 4 andares que recebe de coração aberto quem quiser participar, sem qualquer oneração.
Então não tem mensalidade, nada disso? Nada. Você vai lá apenas com o seu coração apertado, porque a gente sempre brinca que você chega à casa espírita por 2 motivos. Ou porque você tem muito amor, ou porque você está com muita dor. E 99,9 vai porque está com muita dor. Ô Carlos, se vocês puderem falar um pouco dos atendimentos lá, porque assim, é uma casa que eu conheço, minha sogra é voluntária lá, minha esposa faz cursos lá, né? Acho que é interessante contar um pouco dos atendimentos que ocorrem lá. E explicar o que é um atendimento, porque... Quando você chega à casa espírita, o primeiro caminho é você ir para uma assistência que se chama atendimento fraterno. Tá? E o nome já diz. Você vai lá com um problema, sem ser redundante, com o seu coração apertado. Né? E nesse momento você abre esse coração com aquilo que te atrapalha. E o atendente que te recebeu, com o auxílio da espiritualidade, é muito importante que isso seja bem dito, porque para começar um trabalho na casa espírita, antes de se atender àquele que busca auxílio, existe uma preparação do ambiente, da casa, para que a espiritualidade esteja junto, para poder dar esse suporte de atendimento. E a partir desse momento você é dirigido por uma assistência que melhor lhe convier. Lá são 5, 6 assistências distintas, né? Tem uma para cada tipo de necessidade. Então eu convido a todos, se quiserem realmente conhecer, inclusive, o que é um trabalho dentro de uma casa espírita séria, devidamente federada, né? Está junto à Federação Espírita Brasileira, dê um pulinho na Seara Bendita, será recebido com carinho e, evidentemente, o livre-arbítrio de cada um vai determinar se ele quer continuar ou se ele achou que foi só uma experiência na vida dele. O interessante desse atendimento fraterno é que, por exemplo, você vai ao médico que você está com uma dor de barriga, você vai ao médico que você está com dor de ouvido, você vai buscar um remédio para o seu físico. O buscar a casa espírita é um remédio para a alma. Então eu estou sofrendo, estou com uma ansiedade, eu estou com uma coisa que não está resolvendo com a medicina da Terra. Eu vou lá buscar um tratamento. O atendente fraterno, inspirado pelos médicos do espaço, porque ele está ligado, vai receber, olha, venha fazer essa assistência, que foi o que o Carlos falou. Tem vários tipos de assistência para cada tipo de necessidade. E aí tem essa parte que é direcionada através do atendimento fraterno, mas você pode ir à casa espírita para assistir a palestra pública, que é o A2, que tem diversos horários, está tudo lá no site, né? E lá você chega, assiste a palestra, dura 30 minutos, recebe o seu passe e volta. Eu comecei frequentando a Seara assim, eu não fui no atendimento fraterno, fui assistindo a A2. Fui assistindo A2, começou a ficar legal, daí eu resolvi estudar e aí acabou. Então, eu sei que o Renato tem uma pergunta polêmica para fazer, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês puderem passar bem rapidinho, que o nosso tempo tá meio justo, mas eu queria entender o papel desses expoentes da doutrina espírita, né, durante o tempo, né? Assim, por exemplo, o Allan Kardec foi o criador, foi não criador, né? Mas codificador, é isso? É o codificador. Nós temos Chico Xavier, nós temos alguns expoentes bem interessantes. Qual é o papel dessas pessoas da doutrina espírita? Eles são escolhidos ou são escolhidos pelos espíritos para vir para a Terra para fazer alguma coisa específica? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Como é que vocês puderem explicar um pouco? É para dar uma chacoalhada na gente, tirar a gente da zona de conforto. Porque a gente está assim, todo mundo tem... não sei se vocês conhecem a curva de Gauss, mas a curva de Gauss, esse Gauss estudou como que é o comportamento das coisas humanas quando você faz uma pesquisa científica. Uhum. Então, quando você coloca todo mundo... Eu fiz um tratamento, como que ficou? É uma curva, que é uma parábola, 70% da população cai no meio. Uhum. E tem 15% para cada lado que tem necessidades diferentes. Então a gente está nesse 70%. De vez em quando tem que vir um 15% aí, melhor, para dar uma chacoalhada. E mostrar, por exemplo, vamos colocar o Chico. O Chico, ele vivia num quartinho com a roupa do corpo, escreveu 400 livros psicografados, né? Fez um trabalho maravilhoso e mostrou que não precisava ter riqueza, nada, mostrou que dá para viver e fazer o bem. Então é nesse sentido de alertar a gente que o que o Carlos começou no começo da nossa conversa, a coisa da materialidade que acaba nos seduzindo, né? Então é para, olha, existe alguma coisa a mais que só isso aqui. Essa é a missão, essa tarefa deles, acordar a gente, né? Entendi. A gente está muito distraído aqui com a matéria, né? Minha pergunta é a seguinte, vamos lá.
para também poder situalizar, para poder dar um parâmetro para o pessoal que está assistindo a gente. O Brasil é um país laico, ou seja, a gente não tem uma religião própria. Mas, estudos antigos que eu tinha lido, o catolicismo era a religião, não sei se hoje ainda é a com o maior número da população, mas pelos católicos você tem uma coisa que era o purgatório. As pessoas morriam, vai para o purgatório, paga os pecados ali o tempo e iria para o inferno. Beleza. E Não, ela pode ir pro céu também, né? para ir direto, o cara tem que ter sido muito bom. Ah, sim. Ele vai não, pro você lado, falou que vai pro pro purgatório, vai pro inferno. Ela vai... não, porque aí eu tava pensando, porque aí no espiritismo existe, pelo menos não sei se é só do espiritismo, mas a gente escuta muito do umbral, e isso daí eu vi. Teve um filme sobre espiritismo que eu assisti. Nosso Lar. Agora também. Nosso Lar. E tinha lá o umbral, e assim, são cenas assustadoras, perturbadoras. Pra quem Passa não... na viagem agora também, que fala sobre isso também. É uma novela que fala sobre... Mas a minha pergunta é, o que é o umbral? Ele seria o inferno? Ele seria o purgatório? O que é o umbral? O umbral, na verdade, dentro da codificação espírita, essa palavra umbral não existe. Ela foi criada nesse livro, Nosso Lar, através da psicografia de Chico Xavier. E, até certo ponto, assusta um pouco mesmo, porque você fica com aquilo gravado. Se você viu o filme, você fica com aquele gravado, com aquela penumbra, aquele local pantanoso, sujo. Mas vamos dar uma colocação prática. Você está na cozinha. Da cozinha, você precisa ir para a sala. Tá bom? Aqui está a sala. Para você sair da cozinha para ir para a sala, você vai ter que passar por um batente, que é o batente da porta, que também é conhecido como umbral da porta. Para você sair de um ambiente para entrar para outro ambiente, você tem a necessidade de passar por esse umbral para poder se deslocar. Nós somos a mesma coisa, corpo e espírito. No momento que a gente abandona esse corpo, nós voltamos a ser espírito, mas tem um caminho para chegar lá e percorrer. E esse caminho tem que ser passado, que é o umbral. Agora, o que é o umbral? Umbral é exatamente a mochila que você carrega durante a vida, com as suas... não tem as virtudes, mas com os seus defeitos que você não conseguiu dominar aqui, que você vai precisar ficar pensando em como você pode redimensionar isso. Então, o umbral é um estado de consciência, é exatamente aquilo que você carrega nessa vida. Por isso que, naquele filme específico, André Luiz não tinha nenhuma cultura espiritual. André Luiz era 100% material. Ele era médico, ele gostava da farra, bebia, fumava, ele não se preocupava um minuto em saber da sua essência espiritual. E quando ele desencarnou, o que aconteceu? Ele acordou dentro do umbral, num mundo que ele não conhecia. Por isso o espírita sempre coloca a necessidade de entendimento, de conhecer, de poder saber o que está acontecendo para você tirar o melhor proveito possível. Porque não tem como fugir, todos vão passar por lá. Nesse cenário, o que você está falando é assim, nós vamos desencarnar e nós vamos tomar ciência de todos os nossos defeitos, de tudo que a gente não conseguiu evoluir durante esse trajeto até chegar nesse desencarne, é isso? Tomar conhecimento e saber, entender de que forma eu posso me melhorar. Isso é uma preparação para a próxima encarnação. E as pessoas perguntam, quanto tempo demora isso? Depende do peso da mochila. Muito bom. Tá? Então é bem folclórico, mas eu acho que é uma explicação que dá para você entender, porque não assusta, não é para assustar. Inclusive, um dos livros que eu escrevi, que se chama Umbral, Uma Jornada de Redenção, traça muito bem esse caminho. Porque o objetivo dele foi, quando eu fiz, ele foi na época da pandemia, onde muitos amigos nossos voltaram para a pátria espiritual, e muitos deles não tinham nenhum conhecimento espírita. Então eu ficava imaginando como é que seria esse momento, essa transição
Aí eu tive o insight de poder pegar tudo aquilo que a doutrina espírita dá de explicação e fazer um livro numa linguagem mais... Você escreveu este livro e livro. um outro. Quantos livros você já escreveu? Eu já escrevi 4. Eu tive 4 inspirações para escrever. Quais você tem aí para a gente mostrar? Eu pro tenho pessoal que tá Umbral, assistindo? uma jornada de redenção, que foi o primeiro, que foi a partir daí, na meia-idade, que você começa a descobrir que você tem esse viés de escritor que você não sabia. E o último, que é um romance que foi inspirado, né, pela minha querida Pilar dos Anjos, fala sobre correntes do perdão, e o nome, por si só, já diz do que se trata. Algo que a gente carrega vida após vida. Ô Carlos, você falou uma coisa que a história do umbral não é para assustar, né? Mas acho que o conhecimento vale para a gente se preparar para esvaziar a mochila, né? Exatamente. Esse é o princípio do Espiritismo, trazer o conhecimento. Não é nada de sobrenatural que vai acontecer na sua vida. É apenas agregar conhecimento para você saber de onde você veio, para saber para onde você vai. Quem Beto. quer adquirir o seu livro, aonde? Os 2 estão na editora Boa Nova, tá? Independente disso, eu tenho o Instagram, posso colocar aqui, carlos.moreira, .escritor. É só me passar uma mensagem lá e a gente direciona para onde quiser, aqueles que quiserem ter interesse em conhecer um pouco mais a doutrina. Fiquem à vontade, eu acho que vale muito mais a pena. Agora, E o Beto também, né, Também escritor, trouxe né? livros aqui. Conta um pouquinho sobre eles. Eu comecei a psicografar quando eu estava terminando o curso, né? Era a parte do curso que a gente ia São aprender esses a dar. dois aqui, né? São esses então, dois. na verdade, E não aí- foi você que escreveu. Não, a gente não escreve. Eles escrevem através das nossas mãos, né? E aqui tem esses 2. Esse aqui foi o primeiro, que é o Caridade, né? Vou colocar ali para vocês, o Caridade, que é um romance, que ele conta a história aqui do Luizinho, que é Luiz XVI, reencarnado como um menino pobre na favela da Bahia, vem do outro lado, né? Então o livro mostra a Dona Elvira, que é essa personagem, o ajudando a vencer na vida, e a família dele também. Então é um livro que mostra quem recebe a caridade, por isso chama Caridade, uma visão de quem recebe, né? E esse livro é editado pela irmã Dulce, que é a Maria Rita, que é a coautora desse livro. Então no final do livro tem um apêndice com várias mensagens da irmã Dulce, que é esse daqui. E esse segundo livro, que é mais recente, que é As Armadilhas da Vaidade, então um caridade e outro vaidade, para a gente ir para o outro lado, que esse aqui é a história do Bob Marley depois que ele desencarnou. Porque legal. ele desencarnou por causa de um câncer que ele não tratou, câncer no dedão do pé. Com 36 anos de idade ele teve que ir embora, e aqui mostra a reflexão dele lá do outro lado. Poxa, eu podia ter feito diferente. Essa é a vaidade, né? Pô, deixei de fazer uma coisa que poderia ter me... Quem quiser comprar... Isso, aí tem que ser diretamente comigo, que eu ainda estou no início dessas coisas. Eu vou deixar o meu e-mail e o meu número de... A gente vai deixar direitinho. Não só eles vão repetir, mas também vai estar escrito na tela, né? E a gente põe na descrição. Como chama essa... Nos caracteres ali embaixo, na descrição do vídeo, ele coloca. Esse me interessa muito, esse eu vou querer... É interessante, né? Não, porque Então, o Bob Marley, eu acho que o Bob Marley era um espírito diferenciado super que do veio para bem, chacoalhar. mensagem de paz, o Só que tempo todo todo. mundo repete as histórias do Bob Marley hoje, ninguém prega o que ele fazia, né? Então tem... Esse é um Bob exatamente refletindo, não aquele Bob cantor, aquela coisa toda, porque isso foi o personagem, né? Mas a pessoa Bob Marley, né? A ideia dele, como fazer o bem e tudo, essa reflexão é muito legal. Eu me surpreendi, porque, nossa, Bob Marley falando comigo, então tem as explicações de como isso aconteceu aqui, né? Sensacional. Para dar um nome assim, gente, não é fácil, porque, poxa, é verdade, é mentira, mas eu vou dizer para vocês, é verdade. Tá bom? E Senhores, é isso. infelizmente a gente está caminhando para os momentos finais do programa, né? Eu voto para não ir pro final. Pois é. Mas infelizmente a gente tem que acabar. Como a gente sempre fala, 1 hora é pouco. Né? E aí, todo o programa a gente pede para que os convidados deixem uma frase final para quem está assistindo e deixe seus contatos, né, para quem quiser procurá-los, adquirir os livros. Então, eu queria... Carlos, começa você, por gentileza. Tá bom, eu já deixei meu Instagram, carlos.moreira, escritor. Passa lá um direct, uma mensagem, né? E a gente entra em contato, apesar de também vai depois estar escrito aqui nos apêndices do vídeo. E uma mensagem
Você sabe que o Espiritismo tem muitas mensagens edificantes, mas eu não posso deixar de citar um grande espírita que partiu essa semana, chamado Divaldo Pereira Franco. E através da sua mentora, Joana de Ângeles, ele deixa uma mensagem muito bacana. E eu não vou fazer ela muito completa, porque senão vai ficar muito tempo. Mas ela termina assim: quando nós chegarmos ao final da nossa existência, nós vamos perceber que o maior problema de nossa vida nunca foi a outra pessoa, sempre foi nós mesmos. A luta do ser humano sempre é consigo mesmo. Então, procure se entender, procure buscar entendimento daquilo que você realmente é, para que você saiba viver plenamente. Beto? Legal, vou deixar uma mensagem de incentivo, vou usar falar palavras de Jesus aqui, que ele mesmo, sendo um espírito tão nobre, tão puro como ele falou assim: coragem, eu venci o mundo. Então, se ele falou, eu venci o mundo, é para a gente não desanimar. Vamos continuar seguindo aquilo que ele deixou para a gente. O vencer o mundo é o que o Carlos falou, é o nosso mundo, esse vencer a si mesmo. Tá? Então, eu também, meu contato eu vou deixar para vocês aqui, beto@betofisioterapia.com.br, que é o meu e-mail, e o meu contato é 11 98541 0049. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece a todas essas palavras. Nossa. É um programa assim incrível, tá? Infelizmente a gente tem que encerrar, né? Mas antes, a gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador master, a Repinte, pois sem eles isso aqui não estaria acontecendo. E, lógico, pedir que você curta, comente, compartilhe e procure esses caras aqui, porque você com certeza vai ter muita informação que vai ser útil para a sua vida. É isso. Mais que Condomínios, toda quarta-feira, às 9h30, aqui, na Conde TV. E eu vou finalizar com uma frase final, saindo totalmente fora do protocolo. Primeiro, agradecendo a Divaldo Franco, que nos deixou, desencarnou essa semana, mas que com certeza vai continuar fazendo as obras boas que ele fazia aqui em vida, lá onde ele estiver. E para você que está aí assistindo, uma frase que é conhecida de muitos da espiritualidade: sem a caridade não há salvação. Seja uma pessoa melhor do que você é hoje. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.